eu vou para um ponto jurídico que me parece fundamental. Qual era o objetivo? Qual era a meta? Por que eles estavam ali no palácio? E a resposta é muito simples, é muito clara. Eles estavam ali numa tentativa de planejar algo que gerasse, que resultasse numa nulidade do relatório do COAF, que era um relatório comprometedor ao Flávio Bolsonaro no episódio Rachadinhas. Então, eles queriam contaminar o relatório do COAF para que ele não pudesse ser usado num julgamento e, evidentemente, numa decisão de natureza condenatória. Então, contaminar. E para contaminar, onde é que eles iam buscar os vírus, as bactérias para isso? Na Receita Federal e no SERPRO. E de que maneira? A mostrar que alguém do SERPRO ou da Receita tinha interesse em tudo isso e tinha vazado para o COAF a informação. Então, SERPRO ou Receita vazando o quê? Algo a gerar um relatório comprometedor, uma prova da rachadinha, de movimentação suspeitas. Então, esse era o objetivo. Isso está muito claro. E esse vídeo mostra isto. Por que que eles estavam lá? Estavam lá para plantar uma nulidade no processo e tirando a validade do relatório do COAF. E para isso se fez o quê? Então entramos agora, Natália, no campo abusivo, no campo do abuso do poder. Fizeram o quê? Fizeram uma reunião no Palácio para tratar de uma questão policial. Atenção, é uma questão policial, envolve crime de rachadinha, apropriação indébita, peculato, questão eminentemente policial, e eles chamam quem? O chefe de uma agência de inteligência que não cuida, não tem competência, não tem atribuição para uma questão de policial, de polícia judiciária. Então, puxa lá e puxam também advogados, procuradores para se manifestarem sobre isso. O plano era muito claro: anular o processo e o efeito bombástico, caracterizador de movimentação em dinheiro suspeitas de a caracterizar rachadinha. Então, se usa abusivamente uma estrutura do Estado e se chama até o Gabinete de Segurança Institucional. A questão não era institucional, por evidente. A questão era policial, de polícia judiciária. E a advogada chama atenção. Olha, essa a vocação do Bolsonaro, essa intromissão do Bolsonaro, do presidente como presidente, é uma ilegalidade. Então, eu vejo sob esse prisma, Natália, grave, muito grave, de um presidente da República usando uma estrutura do Estado, a inteligência do Estado, para uma questão do filho dele, e questão criminal. Gravíssimo. Isso é um abuso de poder. Isso, evidentemente, poderia gerar, se ele tivesse em função, até um impeachment. Por quê? Porque isso é abuso de autoridade, abuso de poder em questão pessoal, confundindo o público com o privado. É que se repete em outros casos também, né, professor? Mas só antes da gente avançar, uma dúvida também, a gente tem da outra advogada do Flávio Bolsonaro alguns detalhes aqui também, dela comentando sobre a defesa e orientando ali, dizendo que o melhor caminho para responder às investigações teria que ser processual e não rebatendo as provas em si, que materialmente a história toda era muito ruim, que não era para entrar no mérito de se fez
ou não fez? Aí, como a gente estava comentando, então, no fim das contas, foi arquivado, queriam ajuda do senhor para retomar como é que ficou essa história das rachadinhas e de que, se com isso divulgado agora, existe alguma movimentação possível no caso das rachadinhas em si? As Não se provas foram tem, anuladas, no caso como um todo, né? Como é que ficaria isso agora? como lembrou o Josias em programas passados em que eu estava presente, isso é uma vergonha. É uma vergonha, eu diria, usando uma expressão do Gilmar Mendes, aquele do Gilmar Palusa, de deixar corado uma estátua de mármore. Tamanha a vergonha. Por quê? Porque se ajeitou tudo e se chegou ao quê? A nulidade do quê? Do relatório e das provas. Então, o Ministério Público poderia recomeçar tudo. Não sei se não há notícia, se está havendo aí, se está recomeçando com todas as apurações. Agora, o que se fez? Se começou com a história do foro. Teria ou não foro privilegiado o Flávio Bolsonaro, de acordo com a jurisprudência do Supremo, que dizia o seguinte: acabou o mandato, essa era a jurisprudência, acabou o mandato, acaba o foro. Então, se inventou, atenção, inventor não é só aquele que inventa, mas também o que descobre. O inventor, no campo jurídico, é aquele que descobre uma saída. Se inventou que tinha um mandato do Flávio, que se deslocou de deputado para senador, então havia uma continuação, então teria o foro. Isso é coisa de Cirque du Soleil jurídico, um contorcionismo jurídico que não tem lugar nenhum, mas para se ajeitar as coisas. Aí ele teve o foro. O foro gerou o quê? Qual é o foro? Foi o foro de então. Então se envolveu o quê? O Conselho Superior da Magistratura do Rio de Janeiro, a cúpula do Poder Judiciário Estadual, para julgar. E se julgou, se não se julgou o mérito, se partiu para nulidade e, pasmem, o Supremo confirmou essa nulidade. Então, se tirou, se esvaziou tudo. E o que o Ministério Público teria que fazer a partir de agora, já que o mérito, se teve ou não rachadinha, não foi julgado. Então, começar tudo de novo. Começar do quê? Do nada, dá nenhuma prova, e já que anularam o quê? A prova da movimentação do dinheiro. E se a gente fizer um livro, Natália, sobre os grandes escândalos do judiciário, esse vai estar no meio.